O Conselho Federal da Ordem organizou um grande evento para debater sobre o novo Código de Processo Civil. O congresso, que foi realizado na sede em Brasília, debateu as principais mudanças e o impacto que vai trazer aos advogados e à sociedade brasileira. Recentemente sancionado, mas que passa a entrar em vigor a partir de 2016, o novo Código de Processo Civil foi motivo de muitos debates no Conselho Federal da OAB. Já no início, uma presença de nome, a advogada Tereza Vambier, relatora da comissão de juristas convocada pelo Senado Federal para a elaboração do texto, fez a conferência magna de abertura no Congresso do CPC. Segundo a processualista, há dois aspectos mais importantes no novo código, que é a aptidão para criar processos mais eficientes e o potencial que o texto tem para melhorar a performance do judiciário. O primeiro aspecto é a sua aptidão para criar um processo mais eficiente. E essa eficiência, no meu entender, tem três possíveis ângulos, tem três subaspectos. O processo tem que andar para frente e não para trás. O processo tem que ser, como o nome diz, um processo, movimento para sempre, para frente, e não um retrocesso. O processo tem que resolver a controvérsia, né? E o processo tem que resolver de vez a controvérsia. Bom, como o novo CPC pode ajudar para fazer com que esses três objetivos sejam efetivamente atingidos na prática? Como é que o novo CPC faz com que o processo ande para frente? Vou dar um exemplo, né? Hoje em dia, a gente entra com embargo de declaração para dizer que há uma omissão no acordo do segundo grau de jurisdição. Infelizmente, os tribunais de segundo grau muito frequentemente nos respondem com a afirmativa no sentido de que os tribunais não são obrigados a responder questionários, né? E então a gente entra com recurso especial. O primeiro item do recurso especial é justamente a ofensa ao artigo 535. Havia uma omissão, portanto, era a hipótese de cabimento dos embargos de declaração, teria sido uma hipótese de provimento dos embargos de declaração, e o tribunal lavou as mãos e falou: isso não é comigo, não há omissão na minha decisão. O que acontece hoje? O processo volta para trás, né? Normalmente, isso acontece principalmente no STJ, menos no STF, mas normalmente o processo volta para o segundo grau, para que então o segundo grau supra a omissão e seja interposto um outro recurso especial, e aí, então, seja decidido o mérito do especial propriamente dito nessa segunda etapa, nesse segundo ato. O que o Código fez? O Código criou expressamente uma regra, no sentido de que os tribunais superiores têm competência para proferir a decisão que faz as vezes da decisão de admissibilidade e de provimento dos embargos de declaração. Atualmente, o processo volta para trás. Atualmente, essa história de dar dois passos para frente e um para trás, né? É claro que isso não acontecerá sempre, porque às vezes o Tribunal Superior não terá condições de fazer isso. Mas, quando for possível, é isso que o Tribunal Superior deve fazer, tanto o STJ quanto o STF. Com diversos palestrantes renomados e autoridades, o novo CPC traz mudanças importantes para a classe da advocacia e também para a comunidade jurídica. O novo Código de Processo Civil é uma lei moderna que visa trazer também celeridade à prestação jurisdicional. Acaba sendo um incentivo a mais para nós estudantes de direito, né, irmos em busca, né, desse novo conhecimento que está vindo agora para a gente, porque nós, hoje graduandos, né, seremos os novos advogados do futuro, né, estaremos atualizados de acordo com os novos conceitos, né, em relação às atualizações do novo código. Então tem muito leque aí para a gente que está chegando agora. Sem dúvidas, aí nessa nova fase, né, de inovação legislativa, é muito importante nós advogados, eu especialmente na área civil, está antenado nesse novo regramento em relação ao Código de Processo Civil. Então, como foi uma lei que foi sancionada recentemente, é muito importante estar por dentro de todas essas questões que estão afligindo, inclusive em relação às prerrogativas, às vantagens para nós da classe de advogados. Tanto para desafogar o tanto de processos que está acumulado, quanto traz uma eficiência em si para julgar o processo, uma mudança nos recursos, que fazem os recursos ter uma facilitação e um entendimento de jurisprudência ao recurso melhor.
Em seu pronunciamento, o presidente do Conselho Federal da OAB saudou os presentes e os 875 mil advogados do Brasil. Segundo ele, o novo texto põe um advogado como protagonista do processo, o que aumenta a responsabilidade dos trabalhos. Muito grandioso, pioneiro, este Congresso Brasileiro sobre o novo Código de Processo Civil. O primeiro congresso que se realiza após a sanção presidencial do novo Código de Processo Civil, que se encontra no seu prazo de vacatio legis de 1 ano, para ter plena efetividade já no próximo ano. E a Ordem dos Advogados do Brasil, cumprindo uma das suas missões constitucionais, inscrita no artigo 44 do nosso Estatuto, qual seja o de aperfeiçoar a cultura jurídica, ela dá ensejo à realização deste importante congresso, que esse Código de Processo Civil seja um importante pontapé, um importante estímulo para uma justiça que atenda melhor o destinatário de sua existência, que é o cidadão brasileiro. Sabemos que não é suficiente a mudança legislativa. Ela é importante, mas não é suficiente. Precisamos também modificar a estrutura do Poder Judiciário, aumentar a capacidade do Poder Judiciário de ampliar demandas. Precisamos ter mais organização, transparência no Poder Judiciário, aplicar mais os recursos na primeira instância do Poder Judiciário. Como também é preciso um terceiro ponto, que é a mudança cultural. Nós temos que entender que o processo moroso, ele traz o descrédito para a justiça, desvaloriza o advogado e põe o cidadão desprotegido. Não é bom para ninguém, não valoriza a profissão, não atende o cidadão e contribui com a ineficiência da prestação jurisdicional. Temos que ter a cultura da celeridade. Com a mudança legislativa, a mudança estrutural e a mudança cultural, daí sim, esse tripé de mudanças, nós conseguiremos um avanço no sentido da melhor prestação jurisdicional da justiça brasileira. O advogado e o novo CPC também foi tema de painel no primeiro dia de congresso. O secretário-geral da OAB Nacional, Cláudio Pereira de Souza Neto, presidiu a mesa composta pelos expositores Estefânia Viveiros, presidente da Comissão Especial do novo CPC, e José Roberto dos Santos Bedac, professor titular da Universidade de São Paulo. Estefânia citou alguns exemplos de prazos de recursos processuais e o tempo de férias dos advogados. E ao falar dos prazos processuais, nós temos que falar do horário desse prazo. E eu gosto sempre de fazer uma comparação do processo físico para o processo eleitoral, para o processo eletrônico, né? Por que essa comparação? Porque, infelizmente, na capital do Brasil, em Brasília, nós temos em primeiro e segundo grau ainda a predominância do processo físico. Ou seja, começamos neste ano a atualização para um processo eletrônico de forma ainda bastante paulatina. Então, no momento que eu falo do benefício dos prazos processuais em dias úteis, eu também menciono também o horário. Então, de acordo com o Código de Processo Civil, a prática do ato processual ela pode se dar das 6 da manhã até as 20 horas, de acordo com a peculiaridade de cada estado. Nós sabemos que com a emenda de 45, quando veio a ideia de que o Poder Judiciário teria que ter uma atividade ininterrupta, nós sabemos hoje que essa emenda de 45, com esse objetivo, se tornou extremamente contraproducente. Aqui no Distrito Federal, e colocamos como forma de estatística, julga-se muito menos após a emenda 45 do que antes da emenda 45. O segundo dia do Congresso Brasileiro sobre o novo Código de Processo Civil foi movimentado. Várias palestras debateram os principais pontos do Código e proporcionaram aos participantes uma nova visão sobre a lei.
O segundo dia do Congresso Brasileiro sobre o novo CPC começou cedo. O público encheu as áreas reservadas para assistir às primeiras palestras do dia. 2 painéis debateram algumas das principais mudanças trazidas pelo novo CPC. No primeiro, a razoável duração do processo e o amplo direito de defesa mostraram um caminho para uma justiça célere e que garanta os direitos do cidadão. Já o segundo trouxe uma visão em relação aos casos repetitivos. O deputado federal Paulo Teixeira, relator do processo na Câmara, e os processualistas Elias Marques de Medeiros Neto e Luiz Rodrigues Vanbier, além do desembargador Alexandre Freitas Câmara, participaram da palestra inicial. Segundo o deputado, a OAB participou ativamente da formulação do texto, que passou 4 anos tramitando no Congresso. Para ele, o Código tem 3 grandes objetivos. Um primeiro objetivo é resolver parte da litigiosidade existente na sociedade brasileira através da composição, da busca pela via consensual de solução do conflito. Um segundo objetivo é que o judiciário resolva. E a gente então construiu inúmeros mecanismos de solução dentro do processo. E por último, nós também buscamos criar um judiciário previsível. As questões de efetividade, cooperação e provas no âmbito do novo Código de Processo Civil foram tratadas por Elias Medeiros. O jurista listou 5 diretrizes que, segundo ele, guiaram a comissão que elaborou o anteprojeto. O primeiro grande objetivo que está aí é positivar princípios constitucionais. Então, todas aquelas grandes garantias que estão no artigo 5º, elas acabam sendo espelhadas nos primeiros artigos da parte geral. O segundo, criar condições para que o juiz ele se aproxime da realidade dos autos. 3, o 4 e o 5, na verdade, eles demonstram uma preocupação dos juristas de formatar um sistema mais simples, mais coeso, mais dinâmico, menos complicado, um processo que, de certa forma, é mais fluido, ele tramita com mais facilidade. Os palestrantes lembraram que o Código é o primeiro formulado em período democrático no Brasil. Para Luiz Vanbier, a antiga versão foi melhorada e agora contém novas regras que devem ser refletidas e aplicadas no dia a dia. Se nós acharmos o ponto de equilíbrio entre a ampla defesa e a razoável duração, ganhará a sociedade. Ganharão os tais dos jurisdicionados, que na verdade são a sociedade que está presente no processo. Encerrando o painel, o desembargador Alexandre Freitas abordou o equilíbrio entre a ampla defesa e a celeridade processual. Eu leio este código e vejo nele uma tremenda preocupação com a qualidade do resultado do processo. E este me parece o ponto que mais precisa ser destacado. Este código permite a produção de decisões qualitativamente boas. Bruno Dantas, ministro do TCU e coordenador científico do evento, presidiu a segunda mesa da manhã. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, e o advogado Paulo César Pinheiro debateram os casos repetitivos na legislação que entra em vigor em março de 2016. De acordo com o ministro do TCU, a iniciativa da OAB de promover o Congresso permite que os operadores do direito acompanhem os debates sobre o novo CPC. A Ordem dos Advogados do Brasil cumpre o seu papel estatutário de difundir a cultura jurídica no Brasil e aproveita com muito vigor e com muito entusiasmo esse ano de vacatio legis para que a comunidade jurídica possa tomar conhecimento tanto do texto do Código quanto das discussões que os juristas e processualistas devem desenvolver ao longo desse período. O ministro do STJ falou sobre os casos repetitivos no tribunal. Ele destacou em sua palestra que o novo Código de Processo Civil atualiza o Brasil. Vamos fazer um ajornamento, uma atualização do Brasil em matéria processual civil, seguindo um norte qualificadíssimo, que é a Carta Republicana de 88. Então, somente isso. Eu acho que não há necessidade de grandes espantos, de grandes temores. O advogado Paulo César Pinheiro foi o último palestrante do painel. Em sua fala, Paulo afirmou que o novo código tem o objetivo de diminuir a quantidade e o tempo dos processos. Segundo ele, o CPC prestigia a jurisprudência. Casos repetitivos hoje abrangem não só
os recursos especial, extraordinários, repetitivos, que já existe no Código atual, como também uma nova figura jurídica chamada de incidente de resolução de demandas repetitivas, que eu acho que é a grande novidade do novo Código de Processo Civil. Encerrando a manhã de debates, o presidente nacional da Ordem também falou sobre o Código. Para ele, o novo CPC tem mudanças de paradigmas sem rupturas e citou 3 deles que foram mudados para a nova lei. O primeiro é o paradigma da conciliação, que vem para a legislação processual, um estímulo como nunca com os mediadores, com a formação do processo apenas após a audiência. O segundo, a colaboração. A colaboração passa a ser algo importante, essencial, a colaboração das partes, né? E o sistema de precedentes, a adoção, como nunca na legislação processual brasileira, do sistema de precedentes, o que aproxima o nosso direito da common law. E daqui a pouco, painéis do Congresso sobre o novo CPC apresenta temas como recursos e tutelas. Voltamos em instantes.